Amém? Podem se assentar, podem descansar, né? Eu estou um pouco nervosa. Na verdade, eu estou muito. Mas tudo que a gente faz é confiando que o Senhor é bom e Ele é misericordioso para nos ajudar sempre, né? Eu queria aqui parabenizar aos pais aqui presentes, os que ouvem também, né? Através da transmissão, talvez esteja algum pai ouvindo. Um feliz Dia dos Pais, né? Que Deus lhe abençoe muito e lhe dê muita sabedoria, muita força para continuar, né? Na sua caminhada, porque não é fácil, não. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, eu quero aqui desejar esse feliz Dia dos Pais para cada um de vocês, né? E aos que não são, mas pretendem, vão aprendendo. Por observação. Eu gostaria também de parabenizar o meu esposo, que é pai de 2 agora, né? E a gente chama filhos, agora é filha no plural, que antes era só Helena, né? Então, Deus nos abençoou com mais uma bênção. E eu agradeço a Deus pela vida dele, que realmente assumiu a responsabilidade de pai, né? Porque gerar é fácil, né? Colocar uma vida no mundo é fácil. Agora, assumir a responsabilidade dessa vida é bem diferente. E não são todos, né, que assumem essa responsabilidade. E isso é muito triste. E eu sou grata a Deus pelo esposo que Ele me deu, né, que é um pai de verdade. Eu tenho um pai, eu fui muito amada como filha. Eu tenho meu veinho, né? Amo muito meu veinho. E hoje eu tenho o meu esposo como referência de pai, que corre atrás, que se dedica, se precisar ficar acordado, ele fica, se precisar pentear cabelo sem saber, ele penteia, ele arruma. Hoje ele sabe mais montar um lookzinho, mas quando a Helena nasceu era uma graça. Era cada arrumação, menina. Mas ele foi aprendendo, foi, né, se adaptando ao fato de ter uma menina. E hoje está curtindo aí um menininho. E ele é, assim, realmente um paizão. E eu sou grata a Deus, porque isso é uma bênção muito grande, né? Escolha direito, viu, meninas? Escolhe direito, que é importante ter uma pessoa que apoie ao lado, né? Amados, para mim é uma honra, viu? Estar falando aqui para os homens, para os pais, é um privilégio muito grande. E eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos, é uma reflexão, na verdade, né? Em Gênesis 2, se você puder abrir sua Bíblia, Gênesis 2, versículo 15. Não precisa levantar, não, sentadinho mesmo. Você pode meditar comigo. Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Amém? Leia juntamente comigo, é apenas o 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. A Bíblia de vocês também está assim? O Senhor Deus colocou quem? O homem para cultivá-lo e tomar conta dele. Isso está falando de responsabilidade, né? Deus colocou o homem para cultivar, para cuidar do jardim do Éden. Nessa época, Eva ainda não existia, era só Adão. E Deus deu essa responsabilidade para Adão. Não foi para a mulher, né? Não foi para Eva que Deus deu essa responsabilidade, foi para o homem. E isso vamos dizer que foi um protótipo, né, Adão, do que Deus quer para os homens hoje em dia também. Ele quer que o homem, que o pai, né, ele cuide, ele zele. E o homem, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não sei se vocês concordam comigo. O homem, ele tem um peso muito grande, ele carrega um peso muito grande. Às vezes, nós confundimos. Muitos filhos, às vezes, até julgam o pai
Porque o pai, às vezes, não é tão presente assim. Eu amo a minha mãe, porque a minha mãe está aqui comigo, a minha mãe arruma meu cabelo, eu conto para minha mãe os meus problemas, eu conto para minha mãe as dificuldades, e é minha mãe que está aqui, minha mãe. É porque ainda existe, né, apesar da mulher ter saído para trabalhar nesse tempo atual, mas ainda existe uma demanda de mulheres que ainda estão em casa cuidando dos filhos. Então, pelo fato da mulher estar em casa, ela é vista como, ela é a que se importa mais, ela é a que cuida mais. Não, você só passa mais tempo com ela. Porque o homem sai para trabalhar, porque a Bíblia diz que ele cuida. A responsabilidade de cuidar, de prover, é dele. Então, se eu posso passar mais tempo com minha filha e o meu filho, é porque meu marido está bancando tudo. É ele quem provê a roupa, é ele quem provê o sapato para todo mundo, é ele que provê tudo. Abaixo de Deus, é ele o sacerdote do lar. Então, é essa ideia de sacerdócio que eu vim trazer para vocês hoje. Vim relembrar a igreja hoje, né? Que nós estamos esquecendo a importância que o homem tem. E te digo mais, o próprio homem está esquecendo a importância que ele mesmo tem. Está se acomodando ao meio em que está vivendo, a sociedade de uma certa frieza com o homem, né? Trata como se fosse qualquer coisa, como se não fosse tão importante assim, porque mais importante é a mãe. A mãe, ela não é mais importante, não. A bichinha sofre. Gera, carrega no ventre, carrega depois que nasce. Porque a mulher foi dado essa dádiva, essa bênção, foi a mulher dada, Deus deu, e essa bênção para a mulher realizar. Esse é o propósito da mulher. Agora, ao homem foi dado a obrigação, o dever de prover, de cuidar. Então, só porque o homem provê, ele tem que ser displicente com o lar, ser negligente com as emoções da família, dos filhos? Não, pelo contrário. Se ele é provedor de verdade, ele é provedor em todas as áreas. Porque a provisão, ela não é só financeira, não. Né? É aí que muitos pecam. Certa vez um moço chegou para mim e falou, mas eu não sei por que ela está achando ruim, porque, isso tem muito tempo, porque eu encho a casa de feira, de muita fruta, só porque eu fico aqui na televisão, só porque eu não dou atenção para ela, mas eu estou aqui, o corpo, né? A carcaça ali, mas a alma e o espírito estavam longe. Então, não é uma provisão apenas financeira. Comprei um celular de marca, um sapato carésimo para o meu filho. Sim, que bom. Mas você está perguntando como é que ele está? Se ele está bem? Se está bem emocionalmente? Se conheceu alguém novo na escola? Que tipo de palavreado seu filho está falando? Como está se comportando? Porque a gente de olho, os meninos aprontam, imagine aí, se não tiver de olho. Então, a provisão que o sacerdote do lar tem que ter com a família é em todas as áreas. Vai muito além de feijão e arroz. Vai muito além de roupa. Essa provisão, ela é mais profunda do que a gente imagina. Então, assim, o homem, ele carrega sobre si uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E a gente tem que ter, vamos assim dizer, compreender. Nós temos que compreender o peso que o homem carrega. Nós temos que ter essa consciência. Quando eu digo nós, é nós mulheres, nós filhos, de que o homem ele tem uma responsabilidade muito grande. Às vezes ele chega em casa, não fala nada, mas só Deus sabe quanta humilhação passou o dia todinho. Só Deus sabe quanto desaforo ouviu. Só Deus sabe quanto aperto esse homem passou.
E ele chega ali no final do dia, às vezes está até com a cabeça quente, age de uma maneira grosseira, e às vezes a gente não entende que ele teve um dia muito difícil. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, tanto do lado do sacerdote, que é o esposo, que é o pai, quanto do lado, né, da família, que é a esposa e os filhos, né? Então, um homem, segundo a Bíblia, ele tem sobre si responsabilidade de provedor e protetor, líder espiritual. Você sabia que o sacerdote, é obrigação do sacerdote do lar. Vocês entendem que sacerdotes são os pais, né? Tá claro, né? É responsabilidade do sacerdote ser mais crente do que todo o resto da casa? Você sabia que é responsabilidade sua orar mais do que sua esposa? Você sabia que é responsabilidade sua incentivar os seus filhos a vir para a igreja? Convidar sua esposa para vir para a igreja? Ah, irmã, mas é a minha mulher que frequenta o círculo de oração. O círculo de oração ele não vai poder frequentar, mas você dá seus pulos e ore. Porque não é responsabilidade da mulher orar mais. Não é responsabilidade da mulher sustentar a casa em oração. Acontece, porque o homem se ausenta algumas vezes dessa função. Mas não é responsabilidade da mulher. É uma responsabilidade do sacerdote. Tem sacerdotisa? Não, né? Não, tem? Não, né? Não. Aqui no meio cristão, né? Não. Então, nós entendemos que sacerdote é o homem. E essa responsabilidade de provedor, protetor, e essa responsabilidade de líder espiritual é do homem. Amor e sacrifício. O homem é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja fazendo o quê, gente? Mandando um anjo? Ele mandou um anjo? Mandou alguém de recado? Foi? Não. Ele entregou a si próprio. Ele despiu-se de sua glória. Ele é rei, ele é soberano. E mesmo assim, ele se desfez de tudo para entregar. Ele deu a vida por sua esposa. Então, se você não consegue proteger a sua esposa, não consegue amar a sua esposa, um amor sacrificial está errado, né? À luz da Bíblia está errado. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que falou. Então, é uma responsabilidade do homem amar a esposa de modo sacrificial. O que é isso? É ter sacrifício. Ah, minha esposa é difícil. É sacrifício. A minha esposa não quer vir para a igreja. É com sacrifício. Ore por sua esposa. Porque ela precisa, você como autoridade espiritual, ela precisa das suas orações. Amém? Olha que lindo. Ao homem é dado o dever de ter exemplo de caráter. O homem deve ser um exemplo de integridade e honestidade. Não adianta, meus amados, não adianta você pedir para o seu filho para ser honesto, se você faz trambique, se você mente, não adianta. Você só vai conseguir educar o seu filho você fazendo. Porque ele pode até fingir que está lhe obedecendo, porque você é autoridade, né? A criança, o filho, o adolescente, o jovem vai obedecer ali, né? A depender da criatura, que não é toda criatura que obedece. Mas a depender da criatura, vai obedecer porque você está falando. Mas ele nunca vai lhe respeitar como um herói. Ele nunca vai lhe respeitar como autoridade dentro de casa. Por quê? Porque você manda ele não mentir, você mente. Você manda ele não roubar, mas você rouba. Então, não adianta. Você precisa dar o exemplo para poder ser seguido tanto pelos seus filhos quanto por sua esposa. Adoração a Deus, em última análise, o propósito do homem é glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Em resumo, o homem, segundo a Bíblia, é um líder provedor, protetor e exemplo de fé, chamado para amar e servir a sua família e glorificar a Deus em tudo. Observe que o homem, ele é chamado para servir a família. Aí que começa a confusão. Por quê? Porque tem muito homem que acha que... é com todo carinho e respeito, viu? Que acha que ele está lá para servir a mãe, né?
os irmãos dele. Ele acha que está lá para servir. Um amigo que ligou assim, ó, vem aqui agora. Aí ele larga tudo dentro de casa. A mulher, mas você não ia, a gente não ia fazer isso e isso? Não, é porque fulano me chamou para fazer um negócio assim, assim. Não é? Você foi chamado para servir a sua família. Não é para servir lá fora. Lá fora você serve depois. Porque se você não serve a sua família, o que você faz para os de fora é mesmo que nada para Deus. Porque você primeiro tem que fazer em casa. Você tem que cumprir as suas obrigações no lar primeiro. A mulher não tem os pratinhos para lavar, roupinha para lavar, né? Passar aquele amaciante para deixar o marido, né? Tem que deixar assim, bonitinho, arrumadinho, pentear o cabelo dos meninos, né? Botar os meninos para escovar o dente. É essa a função da mulher. E a do homem é estar lá servindo dentro de casa. Então, se o homem passa muito tempo na rua, como é que ele vai servir a sua esposa e seus filhos? E às vezes, quando chega em casa, celular. Aí liga a televisão, aí a televisão é celular, e às vezes tem gente que bota um radinho para complementar, né? Aí diz que nem percebeu que a criança adoeceu, nem percebeu que a mulher não está tão bem. Por quê? Porque você está ouvindo muitas outras coisas, menos a sua família. Então, a obrigação do homem é o quê? É servir a sua família. A sua responsabilidade é o lar. Nem a igreja vem primeiro do que sua família. Não vem. Se meu esposo, ele como dirigente dessa congregação, como vocês chamam de pastor, se ele deixar de servir a casa dele, a família dele, para estar servindo vocês, ele está fazendo tudo errado. É um péssimo exemplo. Tem que pedir ao pastor Davi para mudar. Porque quando você vê um pastor demais fazendo aquele piseiro na igreja e dentro de casa não dá assistência para a família, está errado. Está errado. As coisas têm que começar consertadas, é daqui de cima para poder descer. Então, às vezes, nós, né, vocês que estão na liderança, fazendo alguma coisa, sempre na obra do Senhor, isso é lindo, maravilhoso, sirvam mesmo, deem o melhor para Deus, não dê qualquer coisa não, porque Deus não merece qualquer coisa. A gente tem que dar o melhor, mas primeiro é a sua casa. Não adianta você sair correndo aqui para servir a igreja, servir aos irmãos, se você não serve dentro da sua casa. Então, lá é o seu primeiro sacerdócio, é o seu propósito maior, é a sua casa. Então, Deus deu, irmãos, a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim, e cuidar de jardim dá trabalho. Cuidar de jardim não é fácil, não. O jardim é o nosso lar, é a nossa família, e cabe ao homem essa responsabilidade. E como eu falei, o homem ele tem carregado um peso muito grande. Não é fácil, não. São muitas responsabilidades. Eu não acho fácil esse peso, essa responsabilidade que tem sobre a vida de vocês. Eu oro pela vida do meu esposo. Deus ajuda ele para não infartar, meu pai. Não deixa, não. Já mandei fazer umas caminhadas. Né, amor? Que a médica mandou. Reclamou que ele está, né? Pouquinho assim, né? Acima do peso. Então, eu oro por ele, porque não é fácil, não, gente. A responsabilidade de um sacerdote é difícil. Então, assim, quando você vê seu marido escorregando, fazendo coisa errada, começa a orar por ele, porque o peso, irmãs, é grande. Não é fácil, não. Às vezes a mulher fala demais. Demais não, peraí. Nós falamos algumas palavras a mais do que os homens. Nós falamos algumas palavras a mais do que os homens. Então, a gente se expressa mais. Então, a gente fala, que eu lavei não sei quanto de roupa, e eu cuidei de menina, e não sei o quê, não sei o quê. O homem não fala. É difícil o homem falar. Mas ele carrega um fardo muito pesado. O fardo do homem é pesado. Então, só o fato de Deus falar assim, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Gente, só isso aí já é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, o que tem acontecido? A imagem do homem está sendo deturpada na sociedade.
o que a sociedade está tentando fazer com esse homem? Esse homem, né, que eu acabei de citar, que é o sacerdote, o ideal de um sacerdote que Deus tem para nós, né, para o homem. O que a sociedade está fazendo? Está deturpando a imagem desse homem. Está colocando esse homem como fraco. Desenhos, filmes, colocam a figura do pai como um bocó, como um bobão. Vocês já viram aquele desenho Peppa Pig? Como é que a porquinha chama o pai? Papai bobinho. Que papai bobinho, que coisa feia. Que papai bobinho. Não, o papai não é bobinho. O papai é um homem de respeito, um homem trabalhador, que precisa do respeito dos filhos. Não tem esse negócio de papai bobinho. A sociedade está querendo incutir isso na nossa mente, que o homem é fraco, o homem é bobo. Não precisamos do homem, por quê? Porque nós damos conta. Eu trabalho, lavo roupa, varro casa e não sei o quê. Não é assim que a gente fala? Que a gente é ousada. A gente é ousada, a gente pega e fala um bocado de coisa. Mas não quando a gente, pelo fato da gente falar e o homem não significa que ele não tenha essa responsabilidade, não significa que ele não sinta esse peso. Então, a sociedade, através do quê? Do feminismo. Existem uns viés de pensamento do feminismo, que é o quê? Tem sido uma grande arma usada para atacar a família. O feminismo quer simplesmente abolir a família. Se abolir a família, o que acontece, gente? O que acontece se a família é a base da sociedade? Que pensamento? Esse pensamento é satânico. E o que está acontecendo? Entrando na igreja. Entra de que forma? Eu vou trabalhar para ganhar meu dinheiro, para não depender de ninguém. Entra de que forma? O marido falando para a mulher, eu não lhe dou um tostão. Não compram uma calcinha para a coitada. Não compram uma sandália havaiana furada, nada. Aí a mulher sente a necessidade de sair para poder ter alguma coisa. Sendo que isso é errado. Você pode sair para trabalhar? Pode, mas você não necessita. Porque quem necessita sair para trabalhar é o homem, não é a mulher. Porque ele é provedor. Você pode sair? Pode. Mas não é sua obrigação. Obrigação do homem. Então, o feminismo, ele vem incutindo em nossa cabeça que nós somos empoderadas. Que nós vivemos sem o homem. Não, gente, como é que você vai viver sem o teu marido? Não existe isso. Não existe sociedade, não existe família. O Salvador nasceu do quê, gente? De uma família. Então, por que o diabo quer destruir a família? Porque a história da humanidade acontece através da família. Nasce gente, morre gente. Nasce gente, morre gente. Não é assim? Então, precisamos de famílias estruturadas. Então, se você fica com um pensamento feminista e o teu marido com pensamentos machistas, o que vai dar? Vai dar destruição. Vai dar um bocado de filhotinho revoltado, uns meninos, tudo revoltado, porque a mãe pensa de um jeito, o pai pensa do outro, é uma briga dentro de casa, não, o menino nem tem atenção, porque é tanta briga. Então, é muito conflito, é muita destruição, e é exatamente isso que o feminismo quer incutir na nossa cabeça. Eles veem a maternidade como opressão para a mulher. Gente, realmente, não é fácil. Dá trabalho, eu acabei de ganhar neném, tem 2 meses o meu. Não é fácil, não, mas é uma dádiva, é um presente, é uma honra gerar. É uma honra. Tem suas dificuldades, sim, mas a maternidade é bênção de Deus. Filhos são herança do Senhor. Herança é coisa boa, né, não? Normalmente é, né? Ó, fulano vai receber uma herança. Ó, Neia vai receber uma herança. Não é não? É coisa boa, a gente sorri logo. Não é isso? Outro movimento que tem surgido com força é o antinatalismo, que defende a ideia de não ter filhos. Consideram o nascimento como algo negativo. Gente, isso tem alguma vertente, tem algo espiritual, santo nisso, nesse pensamento?
Não tem. Então, a gente tem que ter cuidado com coisas que estamos trazendo para dentro das nossas casas. Crenças, né? Ideias. Cuidado. Principalmente a mulher quando sai para trabalhar, porque a gente ouve muita coisa, né? Hoje eu estou dentro de casa, mas eu já trabalhei fora. Eu sei como é que é. Uma pressão para você errar. Uma pressão muito grande. Então, a gente precisa estar vigilante e entender, né? É tanto que, quando eu falei para a minha patroa uma vez que ela podia depositar meu salário na conta do meu esposo, ela quase infartou. Como assim? Você vai botar o seu dinheiro? Eu falei, não é meu dinheiro, é o nosso, né? É nosso, não tem esse negócio de meu, dele. A não ser que a gente tivesse muito dinheiro, né, não? Aí dava para alguma coisa dizer assim, é só meu. Dava, mas no momento ainda não. Então, é nosso. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, isso é união. É união. Não existe nada seu e nem nada dele. Isso gera conflito, guerras. Eu conheço um caso mesmo de um rapaz que era casado. Ele pagou a faculdade para a mulher fez a faculdade, o casamento ia bem. Quando ela terminou essa faculdade, ela começou a ganhar mais que ele, ela largou ele, que disse que ele era muito inferior a ela. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com os pensamentos. Eu digo isso porque antes de casar, eu tinha pensamento assim, meu marido vai ver que quando casar comigo, ele vai ter que fazer as coisas também. Não quero saber negócio de marido preguiçoso, nem acomodado, não. Eu falava isso. Eu tinha pensamentos feministas na minha mente. Eu vou trabalhar, não quero nem saber. Você está entendendo? São pensamentinhos assim que a gente vai alimentando e nem percebe. E tudo isso é maligno. Outro ponto importante, gente, é a mulher deixar... É a mulher deixar o marido assumir seu papel dentro de casa. Isso é uma coisa que dá uma confusão tão grande, um problema tão grande, porque o homem, às vezes a mulher, não deixa o homem assumir o papel dentro de casa. Por quê? Por dois pontos. Que o homem, às vezes, é omisso. O que é? Acomodado. Sabe? Aquele que está lá, de boa, na lagoa, não se preocupa com nada. E o outro ponto é que a mulher que realmente é mais ativa tem uma natureza mais ativa do que a do homem. Então, ela não tem paciência para esperar, né? Então, é importante deixar ele assumir o papel dele dentro de casa. Quando a mulher quer tomar o lugar do homem, seja por omissão da parte dele, ou porque ela é mais ativa, causa um desequilíbrio dentro de casa. E isso acaba refletindo fora de casa também. Quando me refiro à omissão, é quando o homem praticamente força a mulher a assumir a função que é dele, porque ele não assume as suas responsabilidades de sacerdote no lar. Quando o homem não exerce esse papel, seja por negligência ou incapacidade, a família pode enfrentar consequências negativas como rebelião e afastamento de Deus. Então, assim, vocês sabem que a omissão, Eli foi muito omisso, né? Davi foi omisso também. Eli foi omisso com os filhos dele, Davi com os filhos dele. No momento que precisou corrigir, ele passou ali um pano quente, vamos deixar como está. A omissão, irmãos, é um pecado muito grave. E a gente precisa ter cuidado. Aquilo que é responsabilidade de você fazer, sacerdote, faça. Não fique esperando a sua mulher fazer, não. Você sabe por quê? Ela vai cansar. Você sabe por que ela cansa? Porque não é a função dela. Não é a função da esposa. A esposa é auxiliar, é mantenedora. Não é a função dela administrar o lar, gerir o lar. Não, é do sacerdote. Então, se você deixa de fazer as suas obrigações porque ela vai fazer, você vai estar cansando a sua esposa. Aí depois, né? Você não me dá mais atenção, você está tão fria comigo,
Você não está, né, tão desanimadinha? Minha esposinha está desanimadinha. Será se ela não está cansadinha? Né? Será se ela não está nervosa contigo? E às vezes está ali engolindo para não gerar um problema maior dentro de casa, não gerar um problema maior com os filhos, aí ela vai, engolindo. Então, a gente tem que ter cuidado, porque gera até um esfriamento espiritual dentro do lar, né? E quando eu me refiro da mulher tomar a frente, é porque muitas vezes não tem paciência de esperar o homem fazer e acaba fazendo por ele. E isso vai gerar também um desgaste para a relação do casal. A negligência do homem no lar gera vazio na vida dos familiares. Isso aqui, o que acontece com muitas mulheres? As mulheres, elas são mais ativas. Elas não têm paciência de esperar. Eu não sou assim, graças a Deus. São vocês. Na verdade, nós não temos paciência de esperar. Falamos assim, pega essa roupa aí no varal para mim. Não foi? Eu já estou voltando com a roupa. E aí a gente fica brava, né? Porque ele não foi. Mas é um problema também, é uma questão de temperamento. Quando é uma mulher, eu não sei se vocês já ouviram falar nos temperamentos, quando a mulher ela é colérica, ela é sanguínea, que é aquele povo com a cabeça mais esquentada, casa com um marido fleumático, que é aquele marido assim mais tranquilão, o que acontece? Você vai falar com ele vai demorar para assimilar. Enquanto você está falando, você já está vendo ele fazer, né? Você já está imaginando ele fazendo. Mas na cabeça dele ainda está entrando por aqui. Aí ele vai assimilar palavra por palavra. Depois de um tempo, ele vai administrar como é que ele vai fazer isso que você pediu. E isso ele está lá sentado. Enquanto ele está analisando como é que ele vai fazer, você já foi e já voltou. Aí o que acontece? Você briga com ele, achando que ele é acomodado. Só que isso aí é nos casos dos maridos que não são acomodados. É o temperamento dele, que é mais calmo e tranquilo. Ele vai fazer, mas ele vai fazer no tempinho dele. Entendeu? É assim, sabe? Mais tranquilo. Ele não tem a pressa que você tem. Ele não tem a urgência que você tem. Então, o que você vê muitas vezes como maldade, não é maldade. Ele só é a forma dele ser. Aí o que acontece? Algumas esposas chamam o marido de lento, é um lerdo. Aí não pode, né? Aí o sacerdote, o sumo sacerdote, lá no céu, vê, não gosta. Por quê? Porque eles são sacerdotes dentro de casa. Então, mesmo que ele seja mais devagarzinho, aquele negócio assim, sabe? Você tem que respirar fundo e deixar ele fazer. Ou então não peça. É difícil, né? Mas assim, porque isso vai gerar um problema. Você vai ficar com raiva dele. Então, você tem que entender com quem você casou. Descubra com quem você casou. Depois que eu descobri o meu temperamento, o temperamento do meu esposo, de Helena, facilitou muito a minha vida. Porque assim, a minha vontade, eu ficava nervosa. Porque enquanto eu já estava voltando, ele ainda estava pensando. E eu ficava, não tem cabimento. Ele não gosta de mim, não. Não gosta, não, porque se ele gostasse, ele tinha levantado e feito. Não é assim que pensa? De amor, provar que ama, são atos de serviço. Você quer provar que me ama? Lava uns pratos para mim. Lava a casa. Lava as roupas para mim. Faz uma comidinha assim quentinha, mas deixa a pia limpa. Você está entendendo? Isso, menino, é mesmo que me dá flores, dizer assim, te amo. É a maior declaração de amor. É para mim, o meu temperamento é assim. Tem mulher não, que é melosa, que quer flor, e quer... Eu não tenho paciência. Eu chego e fico sem ar. Porque a minha natureza, ele não, ele já é mais paz e amor, ele é mais tranquilo, ele é água, sabe?
aquela coisa assim tranquila, suave, e ele quer um cheirinho, e eu tenho que me adaptar à natureza dele também. Eu tenho que abraçar, eu fico lá contando o tempo que eu tenho que ficar, porque falta me dar uma crise. Não é porque eu não amo meu marido, não. Porque para mim dizer que eu amo é ele encontrar a roupa dele lavada, passada, cheirosa, é a comida que eu preparei. Para mim, eu estou dizendo, eu te amo. Aí, se eu vou abraçar, para quê? Se eu já disse eu te amo. Você entendeu? A casa limpa, a criança com dever feito. Para mim, eu te amo é isso. Né? Mas, mesmo assim, eu tenho que entender que o eu te amo dele é diferente. E eu preciso ceder, né, aquilo que ele se sente amado, a forma como ele se sente amado. Porque o que é sacrifício para mim, também é para ele. Porque para ele, eu te amo é abraço, é cheirinho, não é lavar prato, tadinho. Né? Não é? Então, eu tenho que, né, ter um equilíbrio. Você precisa entender com quem você casou. Né? Porque, às vezes, teu marido não sai de casa porque ele é melancólico. Ele não gosta. Ele gosta de ficar em casa, ele é mais chorão. Ele gosta mais de, sabe, da família. Ele não gosta de estranho, não gosta de visita. Aí você quer fazer uma festa dentro de casa, vai ter um conflito. Então, entenda com quem você casou. Entenda a sua esposa sacerdote. O temperamento dela, quem é ela, porque isso vai gerar frutos bons de paz, de tranquilidade. Então, a gente precisa ter essa consciência, minhas irmãs, de que vocês precisam respeitar o tempo dele. Vocês precisam deixar ele fazer, mesmo que seja mais devagarzinho. Entendeu? Peça para trocar a lâmpada e deixe lá a lâmpada para ele trocar. Não vá fazer isso por ele, não, porque ele vai acostumar. Então, o homem, ele precisa voltar a entender o seu papel. Você mesmo, homem, precisa se valorizar como homem, sacerdote do lar. Como responsável por aquela família. E você, família, precisa respeitar aquele homem. Ensinar os seus filhos a respeitar. Porque hoje em dia a gente não está mais ensinando as crianças a respeitar pai, não. Lá em casa a Helena sentava na cabeceira da mesa. A gente falou assim, não, esse negócio está errado. Aí, assim, Helena, senta ali do lado, quem vai sentar aí é teu pai. Por quê? Porque ele é o homem da casa. Vamos distribuir aqui o pedaço de carne. O pedaço maior é de quem? Meu pai. É. Não é para dar para o teu filho, gente. Não dê para o teu filho, não dá essa ousadia, não. Não é para você comer. Se ele te der, tudo bem, mas dê para ele. Porque ele é o homem da casa. É ele que está tomando sol na muleira. Ele merece ser tratado com carinho, com respeito. E você, homem, precisa tomar novamente o seu lugar. Porque, às vezes, a mulher está lá gritando com você e você lá, assim, parado, olhando. Não. Você chega para ela, querida, me respeita, por favor. Porque ela não pode estar gritando com você dentro de casa. Porque, às vezes, a gente esquece que temos uma autoridade superior ali sobre nós, dentro do lar. E aí a gente quer o quê? Falar alto. E não pode. A gente precisa ter esse cuidado de respeitar, porque quando você honra o seu marido, você está honrando a Deus. E quando você, marido, assume o seu lugar, você está honrando a Deus. E a sua família está cumprindo bem seu papel. E eu tenho certeza que Deus vai realizar coisas grandiosas na sua vida. Eu queria que vocês se colocassem em pé, você, pai, que está aqui. Se tiver alguém aqui que seu pai está aqui, vai lá ficar com ele, dá um cheiro no seu velhinho. Se não tiver, vai a esposa. Se não tiver ninguém, abraça seu companheiro aí do lado. Se seu pai não estiver aqui, você vai orar por ele. Cadê seu pai? Seu pai está aí? Se tiver algum sacerdote aí sem pai, vai lá um amigo abraçar.
Peça ao Senhor para lhe dar sabedoria, você como sacerdote. Peça ao Senhor para que você volte novamente a se posicionar como sacerdote. Exigir respeito dentro de casa, se impor, não com grosseria, não com brutalidade, mas com sabedoria no Senhor. Nós sabemos que o peso que vocês carregam não é fácil. Nós sabemos que o peso que vocês carregam não é fácil, não. Mas o Senhor, Ele é poderoso e fiel para sustentar você. E você precisa pedir. Você precisa pedir ao Senhor essa sabedoria, esse entendimento. Porque não é fácil. Se não é fácil, como é que você vai com a força do seu braço? Se não é fácil, como é que você vai achar que sozinho você aguenta? Você precisa de ajuda. Então peça ao seu Pai Celeste ajuda. Peça a Ele ajuda para conduzir o seu lar, conduzir os seus filhos, né? E eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Existem feridas em corações profundas. Pessoas que hoje desejam a morte. Pessoas que hoje têm um vazio existencial muito grande. Sabe por quê? Por conta da ausência de um sacerdote. Por conta da ausência de um pai vivo, que está dentro de casa, mas é mesmo que está morto. Tem muitos órfãos aqui, de pais vivos. O pai está vivo. Vivinham dentro de casa, sendo sugado pela televisão, pela internet, pelo celular, pelo tempo com os amigos, porque não tem tempo para a sua família. Sua família está sendo destruída por negligência. Eu tenho certeza, na autoridade do Senhor, com todo o respeito e temor, eu falo isso aqui para vocês. Mas eu tenho certeza que quando vocês veem, o perdão da palavra, uma garota de programa na rua, um usuário de drogas, eu tenho certeza que você não quer isso para o seu filho. Mas muitos deles estão ali, você sabe por quê? Por conta de uma ausência de um sacerdote. Você não tem noção do que isso causa na alma de uma pessoa. Porque sobre a sua vida tem uma autoridade espiritual dada por Deus. E isso não é brincadeira. Muitos estão negligenciando a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e têm se perdido. Aí você chega em casa, o seu filho está revoltado, você não entende por quê. Você não consegue compreender ainda a culpa a sua esposa. Mas você sentou que dia com esse filho seu? Que dia você tomou um sorvete com esse filho? Não digo só comprar e dar, não, gente. Eu digo você ter um tempo de qualidade. Eu digo você honrar o seu filho, ouvindo. Ah, mas meu filho só fala a prosa. Ouça a prosa todinha. Peça graça ao Senhor. Mas é o seu filho, ele não escolheu vir ao mundo. Foi você que colocou no mundo. Então tenha responsabilidade com aquilo que o Senhor lhe deu. Hoje em dia, é muito mais comemorado e celebrado o Dia das Mães. Isso é triste, isso é plano do diabo, gente. O diabo está cegando muitos pais, dizendo que você não precisa estar em casa, não. Você não precisa estar o tempo todo com sua mulher, não. A sua esposa é para ter você ao lado. Se fosse para ela andar sozinha, ela não tinha casado contigo. Sinto muito falar isso. Se fosse para o teu filho ir para os lugares sem a tua presença, quantas apresentações em escola os pais não vão? Tem mãe também que não vai. A criança olha lá para a plateia, não vê o rosto dos pais, celebrando o fato dela estar ali. Ter filhos, irmãos, não é fácil, não.
Se tem uma coisa que eu tinha medo era de ter filho. Eu demorei de ter Helena porque eu tinha medo. Porque para mim não tem coisa mais penosa do que a educação. Porque você colocar no mundo é muito fácil. Mas você ter aquela paciência de educar não é fácil não. E o Senhor, Ele está nos convidando a um conserto. Muitos lares estão sendo destruídos, porque muitos homens estão levando o seu sacerdócio na brincadeira. É uma responsabilidade muito grande. A sua família precisa de você. O vazio que você está deixando dentro da sua casa está destruindo a sua esposa e os seus filhos. E às vezes, muitas vezes, acomodado na frente de uma televisão, trocando sua família por um objeto, por uma distração. Na hora do enterro, gente, quem está lá é a família. Na hora que você está acamado, quem está lá é sua esposa. Na hora que você precisa, é o seu filho que vai lhe ajudar mais tarde. Não é a televisão. Não são os seus colegas. Não é os colegas do WhatsApp. Não é o Instagram. Não é. É a sua casa que vai lhe socorrer. Então, valorize o que você tem. Valorize a esposa que você tem. Ah, ela não está mais do jeito que estava quando casou. E tu também não. Não é não? Ah, que meu filho está me dando muito trabalho. Corra mais atrás dele. Ore mais por ele, que ele está precisando de você. Quando você vê um filho dando trabalho, é porque ele está precisando muito de você. Está precisando mais ainda. De mais oração, mais jejum, mais clamor. Não negligencie aquilo que Deus lhe deu, porque é lindo. E quando bem administrado, ele produz frutos maravilhosos. Mais tarde, vocês vão ver seus filhos ao redor da mesa, com netos, e poder celebrar glória a Deus, porque eu procurei fazer as coisas do jeito certo. Não é ser perfeito, mas é entender que você precisa de Deus e que você precisa cumprir um propósito do Senhor com a sua família. Ame mais a sua esposa, ame mais os seus filhos, porque eles precisam de você. Vamos orar? Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai entrar nos lares, vai entrar nos corações, vai realizar uma obra sobrenatural na sua vida, eu creio que o Senhor vai realizar grandes coisas. Deus soberano, nós estamos aqui, meu Pai, em Tua presença, te glorificando, meu Senhor, porque só Tu és digno de honra, glória,